Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento. A Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Olá, está entrando no ar mais um programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, nesta sexta-feira, 23 de outubro de 2015, aqui na Rádio Mundial News FM, agora em novo horário, a partir das 11 horas até a 1 da tarde, a gente bate um papo aqui sempre para falar sobre animais, sobre meio ambiente. E você sabia que a Rádio Mundial News FM foi a pioneira no Brasil a levar informações sobre a causa animal? Pois é, como pioneira, a emissora dedica desde 2012 2 horas semanais em sua programação jornalística para tratar sobre temas voltados ao bem-estar animal e ambiental, com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade que respeite mais os animais. E por isso o programa Diálogos tem um grande orgulho em fazer parte desta emissora. Muito obrigada pelo espaço. E hoje a gente vai falar sobre medicina alternativa, né, em animais. Vamos saber do que trata essa medicina alternativa, o que são os tratamentos holísticos, né, como ajudam na cura de doenças, na prevenção de doenças, inclusive até doenças graves, eu acredito, a gente vai saber melhor aqui, para explicar como esses tratamentos funcionam na prática, né, e em que casos podem ser adotados. Eu converso hoje aqui com os veterinários especialistas no assunto. Recebemos aqui no estúdio a Ana Beatriz Hassan. Ela é veterinária holística, pós-graduada em homeopatia e também com formação em acupuntura, florais e reiki. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos. Muito obrigada por ter vindo. Também aqui no estúdio a gente recebe o veterinário Guilherme Cameron. Isso? Falei certo? Isso.
Ele é formado, ele é especialista em acupuntura pelo Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, também trabalha com reiki e aromaterapia em várias clínicas aqui do Rio e também atende em casa, né, a domicílio. A gente está aqui no estúdio também com a Gisele Machado, ela é bióloga e responsável pelo Lupe, que é um cachorrinho que teve problemas na coluna, artrose, teve problemas digestivos também, né? E foi tratado com homeopatia e acupuntura. Bom dia, Gisele. Bom dia, Pauline. Ela vai contar para a gente como foi esse tratamento. Eu apresentei o Guilherme, mas não deixei ele dar o bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos. Obrigada por ter vindo. E a gente está recebendo aqui, ela fala já com a gente, a Natália Murici, ela é veterinária, especialista em comportamento animal, terapia floral e reiki. E é que ela chegou agora, então a gente dá um bom dia para ela também. Bom dia, Natália. Bom dia, gente. Bom dia. Agradeço também a companhia de todos que estão conosco em mais um programa aqui na Mundial News FM. Lembrando, repito, que agora o programa passa a ser transmitido ao vivo, de 11 horas até 1 da tarde. Bom dia também ao nosso querido Paulo Roberto Acioli, diretor de jornalismo da Rádio Mundial News FM. Bom dia, Acioli. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos aqui presentes. Casa cheia. A Eu mesa estou com a pauta aqui que a Pauline me deu. Mas tem tanta gente aqui que, né, pelo nome, ao final do programa a gente fala os nomes, vocês vão deixar. Muito obrigado pela presença. Sejam sempre bem-vindos. E também o nosso muito bom dia ao Reinaldo Veloso. Bom dia, Reinaldo, tudo bom? Bom dia, Pauline. Bom dia, amigos da Rádio Mundial News FM. Bom dia aos doutores presentes aqui. Com certeza, mais um dia de aprendizado para todos nós. Uma satisfação grande tê-los aqui. Bom, o Reinaldo, quem está chegando agora, ele é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB aqui do Rio de Janeiro. E vocês podem também participar enviando suas perguntas, curiosidades, comentários, comentando algum caso, assim como a Gisele vai contar para a gente aqui, alguma experiência positiva que teve com bons resultados nesse tratamento homeopático, com reiki, com florais, tem até aromaterapia, né? Que a gente vai ver aqui depois também. Então, ligue aqui para a redação pelo número 21 DDD 2263-4239 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp da rádio 21 também, o DDD 967630650 ou ainda pela página do programa no Facebook. Basta procurar por Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Bom, vou começar para a gente entender o todo, para depois a gente ir afunilando, né? O que a gente pode entender sobre medicina alternativa, Ana? Quando a gente usa o termo medicina alternativa, né, a gente está querendo falar um pouco de uma medicina que não segue essa medicina convencional, a ocidental, né, que a gente chama. Então, a gente vai ter diferentes aspectos, não só de tratamento, mas do próprio diagnóstico, né? Entre essas medicinas que são ditas alternativas, a gente gosta mais de usar o termo holístico, que holístico se refere a olhar o indivíduo como um todo, né, e não estar olhando uma parte só da doença, olhar todo o contexto que ele se insere, e isso torna o termo mais interessante, né, porque a alternativo pode criar uma ideia de alguma coisa assim muito hippie, né, que a gente chama assim. Entendi. Mas assim, é o termo que a gente usa mesmo. De qualquer forma, uma forma mais palatável de se falar seria medicina alternativa. E ela vai estar aí falando para a gente, trazendo terapias como a homeopatia, como a acupuntura. E aí, entre a homeopatia e a acupuntura, a gente estava conversando aqui que uma diferença interessante é que a acupuntura ela apresenta um diagnóstico próprio dela, uma forma de analisar o indivíduo, e usa esses exames convencionais, né, exames de sangue e todas essas coisas, para complementar a informação no tratamento. E já a homeopatia, comparando um pouco, ela utiliza como base a medicina convencional mesmo, o diagnóstico da medicina convencional, mas vai propor a gente uma outra forma de tratar o indivíduo, né, tratando com medicamentos que causam efeitos semelhantes à própria doença, né? E aí a gente vai falar o que é isso. Por exemplo, a camomila, né, que é um medicamento que todo mundo conhece e ouve muito falar. Então, se eu tomo altas doses de camomila e se eu dou altas doses de camomila para um indivíduo são, ele manifesta algumas alterações como pintinhas amarelas, vômito azul ou
coceiras na cabeça, vamos supor, em altas doses, se eu pego essa camomila e faço uma ultradiluição dela, né, que é a dosagem CH que a gente escuta muito na homeopatia, a gente é capaz de tratar o indivíduo que manifeste uma doença que é semelhante ao próprio medicamento. A gente vai detalhar isso tudo ao longo do programa, a gente vai voltar nessa questão aí das camomilas, do que é tratamento natural, muita gente faz medicamentos em casa, não sei se isso é legal ou não, a gente vai falar sobre tudo isso. Queria ouvir da Natália. A Natália, que é especialista em comportamento animal, terapia floral e reiki, né? O que é o reiki para as pessoas que estão ouvindo, Natália? Então, o reiki ele é uma prática complementar, né, onde a gente utiliza basicamente a imposição de mãos, geralmente com um toque ou a distância. O reiki rei é vida, não, ki é vida e rei eu esqueci o termo como vou utilizar agora. Mas, assim, realmente é a energia de vida. O rei é energia e ki é vida. Então, assim, a gente utiliza a energia de vida que está presente no planeta para curar, tá? Quem trouxe o reiki para o nosso dia a dia, já há mais de 100 anos, foi um japonês. E o Zui, ele falava exatamente isso. Ele queria entender, ele era religioso, e ele queria entender como Jesus conseguia curar com as mãos. E aí, ele pesquisando, ele descobriu que os monges tibetanos também tinham essa possibilidade. Então, é como se você se sintonizasse, porque todo mundo, desde que tem essa sintonia, consegue curar com as mãos. A gente consegue utilizar a energia de vida para curar. A gente vai voltar sobre esse assunto do reiki. Pauline Machado. Diga lá. Está aqui a Xana, aqui o ouvinte tem vez. Perdão lógico. pela interrupção. Imagina. A senhora Yara Rosa, ela tem um cachorro, né? Ela está querendo fazer uma pergunta aqui para o Dr. Guilherme. Opa. Esse cachorro, ele tem problemas de hérnia de disco, já foi tratado pelos meios tradicionais e o retorno ao tratamento, segundo ela, não correspondeu de forma satisfatória. Ela quer saber se esse peludo pode ser tratado com acupuntura. Bom dia, senhora Yara. Bom, com certeza a gente consegue ajudar o seu animal com a acupuntura. A acupuntura, ela, como muito bem disse a Bia, ela trata o animal, vê o animal como um todo. Então, a gente vai na questão em si, a gente vai observar o seu animal como um todo e trataremos da melhor forma possível. Então, a acupuntura, ela trabalha com canais de acupuntura, que tem os seus pontos. Não só os pontos nos canais de acupuntura, como tem outros pontos espalhados pelo corpo. Então, esses pontos, eles estão interligados, atuam de maneira conjunta, visando o que está acontecendo naquele momento. Então, a hérnia de disco, ela pode ter algumas alterações ligadas pela acupuntura mesmo. Dependendo do raciocínio que a gente faça, a gente vai, pelo histórico, pela anamnese, a gente vai chegar na melhor forma para tratar o seu animal. Então, a gente vai estimular os pontos de acupuntura, a gente vai, dependendo das técnicas que a gente usar, a gente pode usar moxa, pode usar somente agulha, pode fazer eletroacupuntura. Com isso, a gente procura aliviar a dor do animal, relaxar a musculatura, ativar os pontos que vão favorecer ao alívio da dor daquele animal, buscando a cura e o estabelecimento do equilíbrio dele. A Gisele passou por uma situação dessa, né? Segundo o que você me disse, o Lupe, ele tinha artrose, artrose coxofemoral, e ele apresentou também uma hérnia de disco. O Lupe, ele começou com dores no ano passado, com dores muito intensas, umas crises assim, geralmente noturnas, que a dor dele só passava quando se levava para emergência, ele tomava um anti-inflamatório muito forte.
e ele começou a fazer o tratamento alopático, só que essas crises não estavam sendo controladas. Mais ou menos a cada mês ele tinha uma crise muito, muito séria de dor, uma dor assim insuportável. E foi aí que eu procurei a Bia, pensando que talvez a medicina holística pudesse aliviar e melhorar. E a Bia começou com ele a acupuntura em maio e o Lupe melhorou muito, assim. Em quanto tempo? Na primeira sessão. Olha aí. Ele é um cachorro já velhinho, ele tem 13 anos, e ele estava muito resmungão. E chegava à noite, ele ficava reclamando, chorando, e nós não sabíamos por quê, achávamos que era com a idade. Com a primeira sessão de acupuntura, o Lupe voltou a ser o cachorro calmo que ele era. Uhum. E logo depois veio o problema da artrose coxofemoral, e também com a acupuntura, ele parou de mancar, e foi o quê? Mais ou menos um mês de tratamento, né? E hoje ele já pula, corre como um filhote atrás de bolinha, tudo, então melhorou bastante. Então, essas terapias, eu vou falar holísticas, né? Então, vamos mudar o nome do programa, não é Medicina Alternativa em Animais, tratamentos holísticos em animais, né? Então, esses tratamentos podem ser feitos, inclusive, em animais idosos. São recomendados também. Isso, na verdade, grande parte dos nossos pacientes, não sei se todo mundo concorda aqui comigo, eles são geralmente pacientes idosos em que a pessoa também chega pra gente falando: eu não aguento mais usar corticoide, anti-inflamatório, já tentei tudo, não resolveu. Já tentei tudo. Às vezes ainda falam assim: você vai me salvar. E a gente, calma. A responsabilidade, né? É muita responsabilidade. E aqui a gente falou do reiki, da homeopatia e da acupuntura, mas tem florais também, né, Natália? Tem. Os florais, assim, eles têm uma visão muito próxima à homeopatia, né? Porque eles também são gotinhas. Algumas pessoas confundem, né? Porque a homeopatia geralmente são bolinhas e o floral são gotas. Mas qual é a diferença? O floral, ele é uma diluição maior do que a homeopatia, tá? Ele chega a não ter nenhum tipo de princípio ativo. Ele é realmente bem líquido, bem diluído mesmo, e ele fica com a impressão positiva, geralmente de plantas, tá? Por isso que eles são florais, mas tem alguns florais que são minerais, de ambiente, dependendo do sistema que a gente esteja utilizando. Os florais, eles trabalham a partir do comportamento, e eu costumo dizer que eu preciso de 3 informações para chegar na fórmula floral. Eu preciso ouvir o proprietário, entender o comportamento do animal e entender a doença que ele está passando. E, através do negativo desse animal, eu tentar entender o que ele precisa de positivo. E aí você entrar e montar o melhor buquê. Eu utilizo hoje mais de um sistema, né? Porque você tem o floral de Bach, que é o mais conhecido, mas você tem Califórnia, você tem florais de Minas, de Qual é a diferença entre eles? Na verdade, nunca tinha ouvido falar nesses outros, só o floral de Bach mesmo. O floral de Bach, ele é o mais conhecido porque ele foi criado pelo Dr. Bach, que é o que a gente chama de pai da terapia floral. Mas, na verdade, cada sistema foi desenvolvido por um pesquisador a partir de Bach, né? Eles começaram a entender, ter uma outra visão sobre as plantas a partir de Bach. E aí eles começaram a desenvolver. Hoje eu trabalho com mais de 10 sistemas, cada um com uma visão diferente, o tipo de sol, o tipo de planta, tudo isso influencia, porque não é uma coisa isolada. Por exemplo, Florais de Minas tem um floral chamado Sticorium, e o mesmo floral, aspas, embaixo chama-se chicory. Mas eles têm uma ação totalmente diferente, apesar de trabalhar a mesma coisa. Porque um é feito aqui em Minas Gerais e o outro é lá na Inglaterra. O sol, a energia do ambiente, eles funcionam totalmente diferentes. E interferem? Interfere. Dependendo do paciente, eu opto por um ou por outro. Ah, interessante. E isso é importante, então, conhecer também o comportamento de cada animal. Isso até é uma dúvida, vou antecipar aqui, não sei se minha mãe já mandou aqui a pergunta. Minha mãe participa do programa, todos os programas, e ela sempre pergunta. E a gente teve um programa anterior aqui que a gente está falando sobre cães. A gente tinha um adestrador aqui, até o Santo Salvador, que é amigo aqui da Ana Beatriz, que nos recomendou, inclusive,
a profissional aqui, a Ana, para estar aqui com a gente, que eu vou chamar de Bia, tá? Que todo mundo aqui está entre amigos, então todo mundo chama ela de Bia. Então, para vocês que estão ouvindo também, Ana Beatriz é a Bia, que a gente vai falar aqui. E aí a minha mãe perguntou isso, porque a gente tem 2 gatos, e eles eram muito apegados. Desde que um nasceu, já tinha o Nego junto com ele. E o Nego sumiu recentemente e o filhinho ficou. Ele já era estressado, muito medroso, ele ficou mais carente ainda, porque ficou sem o companheiro dele. E a minha mãe tinha 3 cachorros, uma faleceu, e também assim, mais de 17 anos juntos, os 3 juntinhos, e os outros 2 sentiram a morte da que se foi. E aí a minha perguntou se tinha como educar eles para viver esse novo momento. E o que ele disse foi que o ideal era que fizesse algum tipo de terapia, tratamento holístico, para equilibrar esse animal emocionalmente. É isso mesmo? A gente pode utilizar, sim. Acho que a terapia floral ele tem uma boa resposta nesse tipo de caso, tá? Porque ela trabalha o que está a nossa carência, né? Ela traz o positivo para a gente. E nesse tipo de caso, de carências efetivas, é lógico, você tem vários tipos de carência. Uma carência específica pelo dono é um tipo de floral. Uma carência que trabalha qualquer um, eu preciso de atenção, seja ele do meu proprietário ou de uma pessoa qualquer. É outro tipo de floral. Você tem que realmente fazer um estudo em cima daquele animal e entender o convívio desse animal, a relação dele com outros animais. Entendi. Eu volto nesse tema aqui. Eu queria saber do Guilherme, que problemas são mais tratados na acupuntura? Só problemas assim de coluna ou emocional também pode ser tratado? Emocional a gente até consegue tratar também, mas os mais procurados geralmente são problemas de coluna, hérnias, a parte da coxa femoral também. A gente encontra bastante caso. E eu tenho encontrado, acredito que a doutora Bia também, bastante caso relacionado à parte neurológica, distúrbios neurológicos. Então a gente temos tratado os animais com convulsões, com distúrbios vestibulares, com a parte até com otite mesmo, e muitos outros casos relacionados à parte neurológica. E a gente consegue uma resposta muito boa com a acupuntura. Mas é fundamental a gente fazer a acupuntura, e acredito que outras, como a gente já falou no início também, outros tipos de medicina alternativas, holísticas, a gente fazer a parte clínica também. É fundamental que a parte clínica caminhe junto pelo menos com a acupuntura, né? Porque a gente observa muito que os animais vão recuperando, vão melhorando, aliviando suas dores, mas o próprio dono, muitas vezes, até está cansado de dar muitos medicamentos e acaba cortando os medicamentos. Mas aí é que está. Então, o atendimento da acupuntura, ele não é isolado do tratamento alopático? De forma alguma, de forma alguma. A gente faz o nosso atendimento, a nossa especialidade ali, a gente faz a acupuntura. Tem a visão da acupuntura, e a gente trata em cima da acupuntura, como a Bia muito bem falou. A gente fecha o nosso diagnóstico pela medicina tradicional chinesa, que é diferente da parte ocidental. Mas essa parte ocidental ela é extremamente importante também, para a gente trabalhar em conjunto e assim a gente conseguir cuidar melhor do nosso paciente. É complementar, né? Não é isolada, é isso que podemos entender assim? Utilizar exatamente esse termo. Hoje em dia, a medicina alternativa está obsoleta. A gente usa a medicina complementar. Bacana. Exatamente por isso, porque ela complementa a medicina tradicional. A gente nunca pede a um paciente que tire a medicação. Muitas vezes o clínico geral, ou até quando a gente também atua como clínico geral, a gente vai diminuindo sim a quantidade da medicação tradicional, mas isso é com o tempo e dependendo da resposta dele. A medicina complementar, ela ajuda sim, ela melhora sim, mas ela não substitui em momento algum a medicina tradicional. Por isso o nome dela é complementar e não alternativa. Ótimo, exatamente. Então, quer dizer, Bia quer falar?
Eu queria complementar que eles estavam falando também. Esse termo é bem legal, porque muitas vezes a gente pega um paciente, está tomando uma série de medicamentos, e aí a gente entra com acupuntura, entra com homeopatia, e muitas vezes consegue gradativamente reduzir as doses, né? Eu tive uma procura muito grande na homeopatia nesse inverno, meio verão que a gente teve aí, de felinos com problemas respiratórios, né? E aí animais tomando corticoide há 5 anos, e não sei quanto tempo de antibiótico. E aí a gente também tem que ficar atento, porque apesar de eu poder tratar um animal com homeopatia unicamente, a gente tem que fazer essa troca gradual, né? Então a gente vai iniciando a homeopatia, mantém esse corticoide, conversa com o clínico, e no momento que a gente vai sentindo que está ok, a gente vai reduzindo o corticoide, aumentando a homeopatia e fazendo a transição. Então, você tem um animal com convulsão, por exemplo, que o Guilherme falou, eu não posso tirar o Gardenal ou esses medicamentos da convulsão quando eu começo a acupuntura. Mas a gente pode fazer esse link com o neurologista que atende o animal e, a gente está tendo uma melhora, vamos tentar reduzir um pouco para ver como é que a gente vai evoluindo e fazer essa coisa gradativamente. Assim, o lúpus é um caso desse também, que começou, né, com bastante medicação, e a gente foi aos poucos conseguindo manter ele, porque além dessas artroses ele tinha problema digestivo e lipídios e triglicerídeos altos. Então a gente conseguiu fazer essa transição, foi super bacana assim, o resultado. Então aí me ocorreu agora que é um mito dizer que, me corrijam por favor, que o tratamento complementar com homeopatia, acupuntura, reiki, enfim, que não seja o tradicional. A maioria das pessoas tem essa impressão de que mas demora muito para ver resultados, enquanto a Gisele encontrou na primeira consulta, sessão. Ela já teve, em primeira sessão. Para ser... isso depende muito do caso, né? Então, por exemplo, a gente vai falar, se eu tenho uma lesão muito profunda, tem um animal que tem, por exemplo, o Guilherme pega um animal que tem uma hérnia há 5 anos. Então, assim, na primeira sessão tem um resultado, geralmente assim, isso pode acontecer numa lesão mais recente, em que o organismo não esteja tão desequilibrado. Mas assim, isso não é sempre também, e algumas lesões têm muitas alterações articulares de fundo neurológico, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de recuperar assim, 100%. Mas a gente dá uma qualidade de vida, melhora o andar. Eu tenho uma paciente, uma labradora, a Rani, que ela tem uma alteração articular que também tem fundo neurológico. Então a gente tem um avanço um pouco mais sutil, como, por exemplo, de uma hérnia, que a gente tem resultado maravilhoso. Assim, se o animal teve uma crise de hérnia, a gente consulta o neurologista e logo em seguida começa a acupuntura, não sei se o Guilherme, por exemplo, compartilha essa opinião, o resultado é incrível. Assim, a gente faz 2, 3 sessões, a gente já começa a ter melhora de movimento, o rabinho abanando. Então, assim, isso tudo depende da profundidade de que aquele sistema está lesado, né? Uma coisa que eu vejo, assim, a minha pós-graduação foi humana, né? E eu tive o prazer de acompanhar um grupo durante 2 anos dentro do ambulatório. E a resposta humana, ela é profunda. Eu trabalhei com terapia floral, mas ela demora muito tempo. O animal, ele responde muito mais rápido porque ele não tem o que a gente chama de mente, né? Ele não tem um ego, ele não vai ir contra aquilo. A mente dele não vai falar para ele, você não vai mudar. Então, ele responde muito rápido. Olha que interessante a importância do pensamento, né? Assim, da gente manter o pensamento positivo, né? Já que, né, eles não pensam que a gente siga o exemplo deles. Não vou pensar se vai dar certo, se não vai. Eu vou simplesmente aceitar o medicamento. Exatamente. Né? É que o animal também tem muito, exatamente nessa linha que a Natália falou, a gente, ser humano, a gente... será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que isso? Será que aquilo? Mas aí o animal, ele simplesmente faça um tratamento em mim, estou à disposição de vocês para ver o que vai acontecer e quero ficar bom, vou ficar bom. Ele te recebe bem, ele sente a energia de quem vem para cuidar, né? E eles... O tratamento, a resposta a esse tratamento é completamente diferente da gente humano, pelo menos o que eu observei, inclusive. Isso já foi citado também em programas anteriores, essa questão de como o animal recebe... foi até no passado, falando sobre câncer. A gente estava falando isso, que a quimioterapia, eles reagem muito melhor, porque eles não vão assim, eu estou morrendo, não vai dar certo. Não, eles, como bem vocês dois falaram aqui, eles recebem o tratamento, ponto. Então, o resultado é muito mais positivo e mais rápido até, né? A gente vai dar uma pausa agora para o intervalo. Na volta, a gente volta a falar sobre esse tema. Mundial News FM.
Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando, Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando, Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao programa Diálogos dessa sexta-feira, 23 de outubro, hoje falando sobre medicina complementar e não medicina alternativa. Então, eu vou passar a bola para o Paulo Roberto Acioli, que tem várias perguntas ali. Vamos lá, Acioli. Ô, Pauline, tem uma pergunta aqui para o doutor Guilherme e para a doutora aí que trata de terapia holística, né? Isso, a doutora Natália Muricy. Primeira pergunta da ouvinte, a Érica Alain, né? Em francês ela tem me dizendo que é Alain. Mas muito bem. Alain, muito obrigado pela participação. Essa pergunta vai ao doutor Guilherme. É uma pastora alemã idosa que ela apresenta displasia nas partes traseiras. Sente muita dor, urina deitada e por não conseguir, né, mais se levantar. Ela quer saber se a acupuntura pode ajudar no alívio dessas dores. E aqui também a senhora Maria Targino, ela tem 2 cachorrinhos, um nervoso e outro calmo. Foram criados no mesmo local, na mesma época. E se existe tratamento, se essa medicina holística e também a acupuntura pode acalmar um dos peludinhos lá que é nervoso. Então tá aí, eu peço desculpas, tem muita gente ligando. Ao longo do programa, dando tempo, a gente coloca no ar, entendeu? Tem muitas ligações que eu não estou podendo atender, né? Eu peço desculpas aos ouvintes, mas vou atender, com certeza. Se não conseguir atender, eu peço que mande aí
os e-mails, né? Fica mais fácil por e-mail, né? Ou então pela página do Facebook, a gente repassa os convidados e a gente responde pelo site do programa, que em breve estará no ar. É o Mundial News, @gmail.com. Então vamos lá. Sim. Guilherme. Bom dia, senhora Érica, senhora Maria Targino. Vou falar mais em função da acupuntura, né? O pastor alemão, a gente, assim como outras raças, são predispostas a algumas alterações, né? No caso da displasia coxofemoral, dependendo da idade, né? Acaba gerando uma artrose, mas a gente consegue aliviar bem as dores do animal com a acupuntura, né? A gente fazendo a técnica de agulha, ou então eletroacupuntura, ou a moxa, como a gente falou mais cedo. O que é essa moxa? A moxa é um bastão de erva medicinal, geralmente composta por Artemisia vulgaris, e ela tem efeito analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, e além de atuar com o próprio calor, né? Então a gente coloca na região, a gente pode tonificar pontos de acupuntura também, e promovendo o alívio das dores. Eu vou concluir aqui, depois eu vou fazer uma outra pergunta. Sim. Então, para essa questão da displasia coxofemoral, a acupuntura ela consegue atingir bem essa região, aliviar bem as dores. A gente pode tratar não só com pontos locais, mas com pontos à distância, usando diversas técnicas. E eu acho assim que, abrangendo outras terapias, a gente consegue aliviar melhor a dor do seu animal. E no caso da parte comportamental, de um animal que é mais nervoso, mais alegre, o outro mais tranquilo, a acupuntura ajuda sim, né? Porque a gente busca a todo instante chegar ao equilíbrio do seu animal, né? Embora a gente muitas vezes não consiga, porque a gente tem fatores externos que interferem o tempo inteiro, o nosso objetivo é sempre chegar ao equilíbrio, então a gente vai sempre fazer o nosso melhor para chegar nesse objetivo mesmo. E aí, para a parte comportamental, a doutora Natália pode falar melhor. Tem uma pergunta aqui para a Natália. Olha, eu atendi agora, são muitas ligações, eu volto a pedir desculpa. Por favor, dirijam ao Mundial News FM@gmail.com. A Fernanda Issa está fazendo uma pergunta à Natália, né? Ela mudou-se, né? De um imóvel para outro, e o cachorro dela só fazia xixi no jornal. E ela quer saber se existe algum floral, uma terapia alternativa, ou como você chamou ainda agora, que não é mais alternativa, né? Complementar. Complementar, né? Tá igual a mídia, né? A mídia agora não é mais alternativa, né? Cidadã. E se existe algum floral, alguma terapia que faça com que esse peludinho volte a urinar no jornal. E a senhora Fernanda Issa, ela faz questão de dizer que o nome dela, do cachorrinho dela, é o Jim Morrison. Ah, que legal. Pois então, Jim Morrison, volte a urinar no jornal, por favor. E aí, muito obrigado, Natália? senhora Fernanda Issa, pela participação. Então, Fernanda, o Jim Morrison, ele pode sim ser ajudado com a terapia floral, mas isso não significa que a gente vai resolver o problema. É igual quando a gente tem um animal alérgico, a gente não trata a alergia, eu vou tratar o que está causando isso, o lado emocional dele. Então, terapia floral, provavelmente ele está com uma dificuldade de adaptação, né? Ele está tendo uma dificuldade de aceitar a mudança. Então, quando a gente começa a trabalhar isso com a terapia floral, eu consigo ter uma resposta positiva a ponto dele não precisar mais utilizar outros lugares, a não ser o jornalzinho que ele está acostumado. Então, assim, é importante que a gente entenda que, acredito eu que os meus colegas também pensem dessa forma, a medicina complementar, ela não está voltada para a doença, mas para o indivíduo. A gente tem que entender o que está acontecendo no comportamento desse animal para estar mudando a ponto dele não estar urinando naquele ponto. Tá? Agora, uma outra pergunta aqui, da minha mãe, como eu falei, que ela estava com aquela dúvida do equilíbrio emocional, mas ela faz uma outra pergunta aqui,
que ela tem o cachorro que é muito agitado e o gato que é, como eu falei, destabilizado emocionalmente. E aí a pergunta dela é: o floral pode ser o mesmo para todos? Então, a gente tem algumas fórmulas florais que já são prontas e que ela tem uma visão muito geral e ela responde muito bem a todos. Mas quando a gente quer fazer um trabalho mais profundo, a gente tem que avaliar animal por animal. Você pode utilizar ele numa mesma água para ambos os animais, porque o floral nunca faz mal. Como ele não tem princípio ativo nenhum, ele não faz mal a um animal. Mas, com certeza, o benefício dele só vai ser para aquele animal que, de fato, precise dele. Entendi. E não tem problema ser o mesmo para cachorro e para gato, mesmo que os dois sejam, vamos supor, agitados, mas sendo espécies diferentes, não tem problema também? Não tem problema. O que a gente avalia realmente é o que causa a agitação desse animal. Ah, tá. Esse animal, ele está agitado porque o dono deixa ele sozinho e aí ele precisa da companhia do dono. Não, esse animal ele está agitado porque ele sente dor. Então, você tenta descobrir o que está causando a dor dele no emocional para fazer, e para ele ter uma resposta. E aí você tem 2 florais diferentes que podem ser colocados na mesma água, mas que vão atuar única e exclusivamente naquele que efetivamente precisa daquele floral. Entendi. Agora, Gisele, como é que você chegou até essa possibilidade de fazer um outro tipo de tratamento, né? Alguém te recomendou? Ou você mesma foi buscar? Como foi isso? Então, como eu te disse, o Lupe ele estava sofrendo muito com as dores. E eu já estava cansada de ter que toda hora ir à emergência e estava com pena dele, porque ele estava sofrendo. E eu pensei, tem que ter alguma outra coisa. Ele já está fazendo tratamento alopático, fazendo tudo direitinho, e essas dores não passam. Não é possível que todo mês ele tenha que estar numa clínica para tomar um analgésico que não tem saída, né? Aí eu comecei a procurar na internet e ler um pouco sobre medicina alternativa. Eu já tinha cogitado a acupuntura e o médico me falou, espera mais um pouco para ser a última saída. E eu falei, como assim? O animal ele não pode ficar sentindo dor o tempo todo, eu tenho que pensar na qualidade de vida dele. Sim. E aí eu procurei e acabei chegando a Bia, por pesquisas na internet, entrei em contato com ela e a gente começou o tratamento. E você só tratou com acupuntura ou você usou, por exemplo, florais, o reiki? Ela entrou com acupuntura, a homeopatia e entrou com o floral logo de início também. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E ele também não deixou de tomar os remédios alopáticos. Hoje, por exemplo, ele toma a homeopatia e ainda toma um condroprotetor. Agora, eu queria tirar uma dúvida. A homeopatia e a acupuntura ainda são reconhecidas pelo Conselho de Medicina Veterinária? Eu não sei se quem é que faz isso, a medicina veterinária ou medicina humana, como tratamentos complementares? Queria ouvir um pouco o Guilherme e a Bia na parte de homeopatia e o Guilherme na parte da acupuntura. Vai lá, Bia. A homeopatia ela tem pós-graduação já reconhecida, é reconhecida como uma especialidade na medicina veterinária. Específica para veterinária ou não? Tem a homeopatia específica para veterinário e a homeopatia específica para médicos e dentistas, se eu não me engano. Legal. Reconhecido. Outras formações, em teoria, pela lei, não poderiam exercer a homeopatia. Porque a homeopatia ela utiliza a medicina como base para o seu diagnóstico. É diferente da acupuntura. A acupuntura ela não é específica para médicos ou para veterinários. Eu posso fazer um curso, eu como jornalista você pode fazer um curso como tá. Um técnico de acupuntura. Entendi. Você pode exercer, porque a gente não usa como base a medicina, não precisa ser um médico. Entendi. Na homeopatia já é uma outra visão. A acupuntura tem cerca de 4.000 anos por aí, né, Guilherme? E a homeopatia tem coisa de 200 anos, foi iniciada por Hahnemann, um médico alemão. Então, assim, ela tem um enfoque mais da medicina mesmo. Né? Agora, uma coisa que é legal ressaltar também, que a Natália falou, o floral, ele pode ser ingerido por diversos animais, que não irá fazer mal, ele vai equilibrar o que está em desequilíbrio. A homeopatia não, ela não pode ser ingerida se o paciente não tiver o quadro necessário, caracterizado para aquele medicamento, não deve ser utilizado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da homeopatia, porque ela pode despertar no paciente a doença. Se ela não estiver bem caracterizada. Então a gente vê muito por aí receita de toma essa homeopatiazinha aqui que funcionou para o meu, vai funcionar para o seu. Isso pode trazer problemas sim, a gente precisa ter um acompanhamento.
Uma coisa legal que a Natália, que a gente estava conversando também sobre a resposta do paciente. Para a gente ter uma ideia de como a homeopatia em animais ela tem uma resposta bem mais rápida que em humanos, a gente tem que usar a dosagem mais baixinha em animais do que em humanos, porque senão a resposta é muito forte e o animal às vezes pode até agravar o quadro. Porque os animais têm uma pureza, né, de organismo e até mental, né, que a Natália mencionou, que influencia muito no tratamento. Muito então, interessante. Isso é bem legal. Eu acho interessante falar sobre isso ainda. No ser humano, existem florais que a gente, antes de entrar com eles, e muita gente a gente não entra, a gente prepara o ser humano para aquilo, porque ele não vai responder bem. Ele vai desequilibrar ao invés de equilibrar. E no animal, a gente não precisa fazer isso. A gente já entra com o floral e ele vai responder bem. Ele não tem essa fase de desequilíbrio, a não ser assim, quando é um caso muito extremo, e aí você usa uma diluição ainda maior. A gente nunca usa o estoque, dependendo o estoque é o concentrado, tá? A gente nunca utiliza o estoque para determinados casos, por exemplo, um animal muito agressivo. Eu não vou usar o estoque, eu vou usar a diluição. Mas a diluição, ele responde. Entendi. O ser humano, nem a diluição você entra automaticamente. Você trabalha isso antes de entrar com esse tipo de floral. Entendi. E, Guilherme, como é a questão da acupuntura? Ela é reconhecida? Eu queria que você falasse sobre isso. Depois eu tenho uma outra pergunta. Sim. Como bem disse a Bia, a acupuntura data lá de 4.000 anos antes de Cristo, né? E ela foi introduzida no Brasil na década de 50, né? E foi tornada especialidade médica humana em 1995, e a veterinária foi reconhecida muito recente, agora em 2014. A acupuntura para veterinária? Olha que legal. Reconhecida pelo Conselho. Que bacana. E uma coisa, para começar um tratamento de acupuntura também precisa, às vezes, de um tempo, ou não, você já pode começar direto, ou você vai fazer, tem alguma preparação, algum tratamento anterior para deixar aquele animal preparado? Não, ele também responde rapidamente como aos florais? Dependendo do caso, a gente tem uma resposta rápida ou uma resposta um pouco mais assim, demorada, médio, longo prazo. Então, assim, o preparo para fazer a acupuntura, na verdade, seria mais do ambiente, das pessoas que estão ali. Porque ele tem que ficar calmo, porque como Exatamente. É que você vai fazer colocar aquelas agulhinhas? Eu, particularmente, nunca fiz em mim e nunca presenciei como é. Como é uma sessão de acupuntura no animal? Ele tem que ficar bem relaxado, bem quietinho. Exatamente. Então a gente precisa desse preparo do ambiente para o animal estar o mais relaxado possível. Não adianta a gente chegar num lugar e ter muito barulho, ou então uma televisão passando filme de guerra, que é tiro para todo lado. Porque você também atende na casa das clínicas. Também. Inclusive em clínica também. Em clínica, geralmente, o ambiente já é preparado para isso. Mais preparado para isso. Mas assim, o animal ele recebe aquele estímulo de maneira, ele estando preparado, ele recebe de uma maneira mais suave, mais tranquila, e consequentemente vai responder de uma maneira melhor também. Então, assim, geralmente os animais ficam tranquilos, mas nem sempre na primeira vez eles têm essa tranquilidade toda. Então muitos ficam agitados, tentam morder, se sentem incomodados. Então, geralmente, assim, na primeira sessão a gente leva um pouquinho mais de tempo. Já leva um tempo maior pelo histórico anamnese que a gente faz. E então, quanto tempo leva uma sessão? 50 minutos? Na primeira sessão ela leva mais tempo um pouco. A primeira sessão eu costumo levar por volta de 1h30, mais ou menos. Porque a gente faz todo o histórico e anamnese mesmo. E anota todos os exames, todos os exames mais recentes, pelo menos. E a gente faz todo o conhecimento, não só do animal, como da pessoa que cuida daquele ser, e do ambiente também, que o animal vive, as pessoas que estão naquele entorno. Então, assim, a acupuntura ela trabalha de uma maneira conjunta. Né? Tudo isso é importante. Entendi. Doutor Guilherme, só uma dúvida aqui. Com relação, eu acho que os outros também fazem a clínica, com relação à resposta imunológica e a terapia, o tratamento é melhor no cão, é melhor no gato? Um deles dá uma resposta imunológica mais rápida? É para você tratá-los, quem é que é mais agitado, quem não é? Isso é uma pergunta interessante, pelo menos para mim, tá? Eu tenho a impressão que o gato,
ele responde muito mais rápido. Eu tenho o meu exemplo do meu gato. Ele estava com cistite e já era uma coisa crônica. Eu coletei, mandei para a cultura. E no período, enquanto eu aguardava a cultura, eu fiz reiki nele. E eu botava a música, que eu faço reiki com música. Começou a tocar música, ele deitava no meu colo e virava de barriga para cima. Quando chegou a cultura, a urina dele já estava normal. Eu mandei para a cultura novamente e deu negativo. Ele respondeu muito rápido. O cachorro, eu acho que ainda demora um pouco mais. E assim, isso eu vejo isso tanto com reiki quanto com floral. Eu acho que o cachorro ainda é um pouco mais lento, apesar da resposta deles serem fantástica. Eu ainda entro com uma coisa, eu uso um rescue, que é um emergencial associado. O gato, muitas vezes, eu só entro com o que ele precisa. E eu queria saber mais sobre o reiki. Como chegou a essa conclusão, né, que tem como você tratar um animal com reiki? Então, assim, o reiki, ele é uma imposição de energia de vida, né? Então, o organismo dele, na verdade, é que se cura. Uhum. Ele utiliza a energia que você passa para ele para se curar. Mas qualquer um pode fazer? Não tem que desde que você seja iniciado, desde que você esteja em sintonia, o que eu falei no início. Mas tem que fazer curso? Sim, você tem que ser iniciado. Você tem que entrar em sintonia com aquela energia para você passar a energia pela imposição de mãos. Se você não fizer esse curso, essa iniciação, não adianta, porque você não vai fazer reiki. Inclusive, no curso de reiki, o reiki 1, você faz o teste, as posições antes e depois de você ser iniciado. E tem uma diferença absurda. Aí você sente efetivamente a energia quando você é iniciado. Você com você mesmo, não... porque o reiki, você tem a autoaplicação e a aplicação nos outros. Você tem o mental e a distância. Lógico que não é um único curso. No primeiro curso, você vai aprender a fazer basicamente a autoaplicação e vai ser iniciado para fazer auto-toque em outras pessoas. E depois você vai aprofundando isso. O primeiro momento é a autoaplicação. Então, é você entender os benefícios disso. O meu mestre, na época, ele deu pra gente 21 dias de reiki. Ele falava assim, como você vai respirar isso? O que você sentiu de diferença? E durante o curso, antes de ser iniciado, a gente aprendia todas as posições e como a gente respondia a elas era diferente a partir do momento que você passava pela iniciação. A gente sente bastante a diferença. E o reiki, quem se cura não é quem está fazendo o reiki, mas quem está recebendo. A gente só passa a energia. Quem se cura é o indivíduo. É um pouco diferente das outras medicinas complementares. Eu gosto muito de fazer reiki em animais, por exemplo, com deficiência na coxa femoral. Eu gosto de fazer reiki nos pontos de acupuntura, inclusive quando está com as agulhas. Por quê? Porque intensifica? Você passa a energia de vida por aquele canal. Entendi. Então você acelera. E é impressionante. Eu já vi, inclusive, a agulha vibrar. Eu não sei se o nosso colega já teve essa experiência. Eu costumo fazer, enquanto eu estou fazendo a acupuntura, enquanto eu espero o tempo de ação da agulha no ponto, eu imponho as mãos e fico energizando ali, fazendo o reiki. E justamente isso, que já passei por isso também, inclusive o próprio animal responde de uma maneira assim fantástica. Você percebe a diferença. Exatamente. Uma coisa legal, assim, que o reiki, nós três somos iniciados, Sérgio, né? Somos iniciados em reiki. E, assim, ela é um recurso ótimo para o acupunturista, né? Eu lembro do meu primeiro paciente que eu fui atender, era um bulldog francês que quicava no teto, era uma loucura. Eu olhei e entrei em pânico, né? E aí o reiki aí é um recurso para a gente, porque a gente pode começar fazendo um reiki, gerando uma calma nesse animal. Às vezes, na primeira sessão, tem animais que às vezes na primeira sessão não aceita tão bem a agulha. Aí a gente começa com o reiki, ele se acostuma com a gente. Na segunda sessão, a gente já pode inserir a agulha e dar continuidade. Então, é um recurso maravilhoso, assim, até o floral. Eu sempre ando com um floralzinho rescue na minha bolsa. Então, assim, aí, às vezes eu chego na casa do paciente, está naquele agitação, aí a gente dá um biscoitinho com floral e vai, assim. Então, a gente vai usando esses recursos por conta de ser um animal. A gente não consegue parar e conversar com ele. Olha, vamos... Tem que respeitar o momento então ali, né? A característica dele, se ele é agitado ou não, agressivo, né? Isso, bem. Às vezes a gente precisa usar a focinheira,
assim, mais por uma proteção nossa. Eu acho que só fui mordida uma vez na acupuntura, mas assim, sabendo que eu ia ser mordida, que eu sou um pouco abusada. Eu sei que vai morder, mas eu falo, não, vamos tentar. Então teve só uma vez até hoje, que foi uma mordidinha no dedo, mas assim... E até hoje eu acho que paciente que precisou usar a focinheira teve 1 ou 2. Eles vão entendendo, né? O que o Guilherme falou. Parece que eles estão entendendo que são curados, né? Sim. Eu tenho uma vira-lata super agitadona, a Sofia, o Guilherme conheceu. E a Princesa, que é uma labradora boazinha. E por incrível que pareça, a Princesa, que é a labradora tranquila, odeia a acupuntura, assim, na casa de ferreiro. Que graça. E aí ela me vê com a agulha, ela não gosta. E a Sofia, que é a agitadona, impressionante. Ela deita de barriga pra cima, ela fica com as agulhas, eu vou cozinhar, tomar café, fazer tudo, e ela fica lá paradinha, ela gosta. Inclusive, complementando aí o que a Bia falou, tem 2 animais que eu atendo, 2 chihuahuas. Um é completamente diferente do outro na parte comportamental. Um é extremamente agitado e o outro é calmo, dócil. Não que o outro não seja dócil, mas quando eu fui fazer a acupuntura, esse animal extremamente agitado, ele olha para mim, aí eu começo a colocar agulha, aí ele começa a fechar o olhinho, começa a bocejar, e eu consigo fazer numa boa. Agora, o outro animal que é mais quieto, eu não consigo fazer direito. A gente coloca agulha, faz a moxa, faça o reiki, ele aceita, mas não aceita tão bem e de maneira tão dócil e tranquila quanto o animal agitado. Uma dúvida aqui, esses tratamentos só podem ser feitos em cães e gatos ou aves, animais silvestres também? E você pode fazer, inclusive, em animais silvestres. Eu tenho uma experiência com cobra, com reiki, que é sensacional. Sério? Sério, não Conta fui pra eu gente. que fiz, tá? Mas eu estava presente, eu tenho, inclusive, na minha página no Facebook uma foto, porque eram animais, né, do Instituto Butantan, e as pessoas pegando e fazendo reiki, e a cobra vai ficando quietinha. É impressionante, assim. Você vê o vídeo, você não acredita. Ela começou à distância, e aí a cobra foi ficando quietinha, ela foi se aproximando, e ela pegou a cobra na mão e continuou fazendo reiki com a cobra na mão. E ela ficou um doce, e assim, é uma cobra, e era uma coral, gente. Você vê, você não acredita. Não façam isso em casa, né? Eu tenho uma experiência com uma égua da Escola de Equitação do Exército. Na época, uma amiga minha fazia equitação e me chamou para fazer acupuntura na égua que ela treinava. Enfim, numa parte da noite, um garanhão, que é um macho inteiro, né? Ele montou na égua e acabou machucando, acabou lesionando a pelve, né, no caso. E, enfim, ela claudicava, ela mancava e sentia muitas dores. Então fiz acupuntura nela, fiz a moxa, né, que é aquele bastão de erva que falamos. E isso encosta na pele, não? Você coloca só na direção? Aqui, assim, a maneira como eu aprendi, a gente, pelo menos em animal, a gente geralmente faz com bastão. Então a gente coloca próximo, geralmente a nossa mão está próxima e a gente sente o calor. Se estiver muito quente, a gente vai afastar, porque provavelmente vai estar muito quente para eles também. E eles adoram, né, Eles Guilherme? adoram. A parte que eles mais relaxam gostam. bastante. O Lupe passou por isso? Sim, ele faz a acupuntura associada com a moxa e é a parte que ele mais gosta. Tem uns pontos de colocar agulha, como a parte abdominal, ele não gosta. Mas aí a Bia inicia a moxa e ele fica super calmo. E a Gisele, é super legal o caso do Lupe, porque depois de um tempo que a gente vai conhecendo o proprietário não, o responsável pelo animal, a gente vai tendo essa credibilidade, vai sabendo se a pessoa está apta a fazer, a gente ensina a fazer moxa. Então a Gisele, ela faz moxa no Lupe, quando sente que ele tá, assim, entrou um frio, uma coisa assim, ela já está apta, ela faz a moxa nas regiões. Mas aí tem que ter a responsabilidade, né? Não pode ficar fazendo em casa, nada disso, a gente tem que deixar bem claro isso. Tem que ser ensinado, né? Então, assim, dependendo do responsável, a gente, depois de um tempo de sessão, a gente ensina a fazer só a moxa, né? A agulha não. Porque ajuda nos processos, quando a gente tem um inverno, um frio entrando, então a moxa dá uma ajudada nas questões articulares. A senhora? Pauline, eu vou repetir, estou recebendo vários telefonemas, me desculpe, não estou atendendo mais, estão sendo encaminhados aí para o e-mail. Tem uma pergunta aqui da Rosângela Amorim. Ô, Rosângela Amorim, eu até lhe conheço. É a Rosângela, nossa amiga? Um beijo, querida. Você me fez uma pergunta aqui que é inviável que eu leia esta pergunta aqui no programa que defende animais.
De qualquer maneira, obrigado pela participação. Eu vou encaminhar a pergunta para a âncora do programa, para que ela, eu encaminhar para o e-mail para que ela lhe responda, entendeu, em relação a gatos. Mas eu, mais uma vez, te peço desculpas, eu não vou ler a sua pergunta, eu não vou ler a sua pergunta pela maneira como ela foi feita, entendeu? De qualquer maneira, beijos e abraços para você, e mais uma vez, obrigado pela participação. Pode pedir o teu comercial. A gente vai para o intervalo e, na volta, mais um pouco sobre medicina complementar aí para os animais. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao programa Diálogos, hoje falando sobre medicina complementar. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje a Ana Beatriz Hassan, ela é veterinária holística, pós-graduada em homeopatia e também com formação em acupuntura, florais e reiki. A Natália Murici, também especialista em comportamento animal, terapia floral e reiki. O Guilherme Cameron, veterinário com especialidade em acupuntura pelo Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, também trabalha com reiki. Aromaterapia, a gente vai falar sobre isso nesse bloco. E também a Gisele Machado, que é bióloga e responsável pelo lúpus, que teve problemas na coluna, e tratou e ainda trata, com homeopatia e acupuntura. Gisele, me mata uma curiosidade. Você já era adepta a esses tratamentos complementares para a sua vida? Você já fazia uso de homeopatia, acupuntura ou não? A primeira experiência foi no contato por causa do lúpus? Não, eu nunca tinha feito nada parecido e minha primeira experiência foi com lúpus. Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito com a homeopatia já. Eu achava, isso não tem um princípio ativo, como que vai funcionar, sabe? Não tem uma grande quantidade de princípio ativo, não vai funcionar. Mas, pelo medo, assim, eu falei, tentando tentar de tudo,
eu fui experimentar e fiquei fascinada com o resultado. Que bom. E você usa também para a sua vida pessoal? Ainda não, mas estou pensando em começar a acupuntura para mim. Ah, que legal, que legal. E aí, nesse caso, uma dúvida. Vocês podem tratar ela também? Ou teria que ser um profissional sem ser da veterinária? Então, na verdade, a gente, assim, legalmente, atualmente, né, não tem nenhuma restrição que impeça quem tem um curso de formação. A minha formação é humana, em acupuntura, por exemplo, e tem estágio em veterinária. Não há nada que impeça legalmente a gente de fazer. Mas, assim, acaba que pela demanda a gente acaba focando numa coisa ou noutra. Quando eu comecei, eu tenho até uma página VetT, que foi onde ela me encontrou, eu tinha essa ideia inicial que era tratar o responsável e o animal, porque muitas vezes, acho que... Isso é fundamental para a resposta? É fundamental, assim, porque muitas vezes o animal, a gente fala muito que ele é satélite do dono, né? do responsável. E eu já peguei muitos casos do animal com hipotireoidismo e o responsável por hipotireoidismo, em que um tem um nódulo no fígado e o outro também. Então, de uma certa forma, a gente tem essa teoria de que ele absorve muito, principalmente a parte emocional. Então, assim, depois que eles começam a ver resultado, né, com os seus cãezinhos, eles, inclusive, pedem indicação de acupuntura, de homeopatia, de lugares para tratar. É muito interessante, né? Às vezes a gente fala dos florais, eles vão dar uma lida, também se interessam bastante. E isso potencializa o resultado, porque a gente depende também muito de quem está cuidando desse animal. Não adianta eu passar a homeopatia, o Gui fazer a acupuntura e a Natália fazer o floral, se aí eu chego, e aí, estamos fazendo esse manejo? Ah, não. Você conseguiu tirar a parte que estava dando alergia nele? Não. Conseguiu reduzir o estresse mental passeio? Não. Aí a gente fica um pouco na mão, assim, né? Então, eu gosto muito de interligar todas as terapias. Na parte comportamental, eu gosto sempre ou de ter junto comigo alguém de comportamento, ou o Sandro Salvatore, que esteve aqui falando de adestramento. A gente trabalha muito em parceria, então associar as duas partes, né, o floral, mas também ensinar o dono como ter uma postura com o responsável, desculpa, perdão. Fique à vontade. Não gosto nem desse termo. A gente também não, mas às vezes é o que sai mesmo. O responsável ter, assim, entender como ele deveria conversar com seu cãozinho e tal, para ensinar as coisas. A gente, às vezes, humaniza o tratamento de uma maneira que não é tão legal e eles não entendem, né? Às vezes a nossa comunicação não está chegando para eles, que eles têm que fazer o xixi aqui, não é ali. Então, esse link com o pessoal do comportamento, adestramento, é super bacana de fazer o trabalho junto. Assim. E assim, no início que você estava respondendo, você falou assim, no início eu comecei a pensar, a minha ideia era atender as duas partes, mas até por causa da demanda, e aí eu queria saber, a demanda por tratamentos complementares em animais é alta já? Hoje em dia a gente pode colocar como sendo alta? É bastante alta. Assim, eu não sei, assim, a acupuntura a gente tem um paciente semanal. Então, assim, eu atendo cerca de 20 e poucos pacientes toda semana, o Guilherme também. E a homeopatia agora está ganhando um espaço incrível. Ela falou do resultado em felinos, que é muito bom. Na homeopatia é interessantíssimo. Às vezes eu, com 5 dias de uma medicação homeopática, eu tenho um resultado em felino, assim, que é uma doideira, assim. Muito interessante, é muito rápida a recuperação. É bem legal, eles respondem muito bem. Eles são sensacionais. E a gente fica muito feliz dessa medicina holística complementar estar ganhando espaço. Exato. Porque a gente não intoxica o organismo, né? Eu olhei aqui também que vocês tiveram um programa sobre alimentação natural. Sim. Então também sempre indico. O Lupe está começando essa semana, né, Gisele, a fazer alimentação natural, porque a qualidade de vida melhora muito, o potencial dos alimentos é muito melhor. Então, assim, esse conjunto crescendo, a gente fica muito feliz. Né? Eu gostaria de complementar até o que a Bia falou e responder também ao Dr. Reinaldo, uma pergunta que ele fez anteriormente. Sim, foi exato. Me desculpa, a gente não deu espaço. Mas que ele perguntou que animal que a gente percebe que responde mais rápido, se é o gato, se é o cachorro. Na minha prática, eu atendo muito mais cachorro do que gato. Atendo gato também, faço bastante acupuntura em gato. Mas a minha resposta, pelo menos os gatos que eu atendi tiveram respostas. Uns tiveram resposta rápida, outros respostas mais demoradas. Mas tudo isso que a doutora Bia falou faz parte dessa resposta rápida que a gente espera, uma resposta um pouco mais precoce, digamos assim. A questão do ambiente que o animal vive, a questão que o cuidador daquele ser atua para melhorar a qualidade de vida dele, a maneira que
o tempo que ele se dedica àquele ser, àquele animal, tudo isso influencia, a meu ver, na resposta que a gente espera do tratamento. E tem a resposta do animal também para a gente, né? Porque a gente chega, a gente bota tudo que a gente pode apresentar, tudo que a gente pode fazer para melhorar. Mas a gente espera a resposta do animal também. Então, assim, e a maioria das vezes, se não todas, a resposta deles é fantástica, né? Claro que a gente tem alguns fatores que interferem na resposta, como a idade, um animal idoso a resposta já tem uma certa interferência, o grau de lesão também interfere na resposta, mas geralmente, assim, comigo são os cães e aquele caso da égua que eu atendi lá na Escola de Equitação do Exército, que em uma sessão, na semana seguinte, ela já tinha melhorado na questão de mancar e a dor que ela estava sentindo. Agora, exatamente, o doutor abrangeu uma colocação que eu queria perguntar aos membros da mesa também. Com relação ao mercado, o tutor, quando leva o animal, ele vai ressabiado, ou ele já vai certo que aquele é o tratamento convencional? Como é que está esse tratamento que vem complementar a medicina tradicional no mercado hoje? Já está consolidado, está crescendo, está inibido ainda? E a relação do dono do tutor do animal com relação a esse tratamento? Queria ouvir um pouco, se for possível, de você. Eu acredito que, com relação a isso, a acupuntura, ela já tem muito mais mercado, né? As outras medicinas, a homeopatia, o floral, ainda tem muito preconceito, e eu vejo muito preconceito, às vezes eu acho engraçado, eu tenho clientes que vieram para mim hoje porque um veterinário me indicou, mas inicialmente esse veterinário não queria indicar, eu não acredito. E aí, quando ele começou a acompanhar pacientes junto comigo, aconteceu isso com uma dermatologista, amiga minha. Hoje nós somos amigas e ela me indica vários pacientes. Mas ela, no início, ela ficava assim, mas floral é placebo. E eu acho que o veterinário também hoje está aceitando melhor essas outras medicinas complementares. E isso também está mudando na cabeça do proprietário. Porque o proprietário chega para o veterinário, para o clínico e fala, então, eu quero tentar algo novo. Não tem uma homeopatia, um floral, porque ele não está respondendo como eu quero. E aí, por essa necessidade do proprietário, a veterinária começou a aceitar melhor. A acupuntura, bem ou mal, tem um mercado maior, porque ela já está há muitos anos, as pessoas têm muitos trabalhos. O reiki agora, recentemente, é que eu fui numa defesa de doutorado em enfermagem, que comprova a eficiência do reiki. Mas quantas pesquisas foram feitas antes? Pouquíssimas. A terapia floral hoje, eu fiz a minha especialidade dentro da UFRJ, mas quanto tempo levou isso para chegar dentro de uma universidade pública? Então, acho que a demanda começou a partir da pessoa, das procurarem e terem necessidade de uma coisa diferente. Enquanto na acupuntura não, é uma coisa mais comum. E tem o mercado novo, a terapia floral. Você considera ou não, ou já está num outro estágio? Não, é um mercado novo. É um mercado que está em ascensão, as pessoas estão procurando, porque as pessoas estão tendo resultado. Como tem muita gente na parte humana fazendo, as pessoas já estão mais interessadas em querer entender alguma coisa. Então, às vezes, o meu amigo está usando floral e, ele teve uma resposta legal. Meu cachorro está com dor, meu cachorro é alérgico, eu vivo estendo ele de corticoide e não está resolvendo. Então, vou procurar uma veterinária que talvez trabalhando com floral vai responder. E é isso que eu comecei a ver. Então, assim, é um mercado que está crescendo e que a procura está sendo muito maior do que jamais foi. Tá? E assim, acho que a nossa colega de homeopatia vai falar mais ou menos isso também. Mesmo porque, quando começou, ela falou do Hahnemann, né? Existia um hospital em Londres homeopático, que hoje não existe mais. Então, assim, é muito triste ver isso. E é muito legal a gente ver que as pessoas estão voltando a procurar essas práticas. É muito legal, apesar de a gente ter várias questões ambientais complicadas ocorrendo no mundo, mas as pessoas estão buscando um estilo de vida mais natural, né? Então, muitas vezes, são esses responsáveis... Olha, vou te falar que 80% da minha procura direta não é indicação de veterinário, são os responsáveis que vêm buscar, aí como tem essa página, eles acabam sendo direcionados, eu sempre conto um pouco dos casos, eles vêm buscar por conta, porque eles falam, meu animal idoso, eu não quero mais usar um monte de medicação, tem uma possibilidade de homeopatia?
né? A acupuntura ela tem uma vantagem, né, visual, porque assim, a homeopatia e o floral, eles trabalham muito assim, só um líquidozinho, uma bolinha de açúcar, e não é. Tem uma potência de ação maravilhosa. Só que a acupuntura, a gente tem a sorte também, que é parece que tem alguma coisa ali, né, que é uma agulha. Mas, assim, a agulha sozinha não faz nada, né? Se eu pegar uma agulha agora e botar em um ponto qualquer no Guilherme, ele está mostrando aí pra gente umas agulhas, não vai acontecer nada sem o conhecimento. Então, a intenção do acupuntor é que gera esse movimento. Mas como a gente tem ali uma agulha e a gente tem uma resposta visível na acupuntura para cachorro, porque eles não falam, eles não vão falar assim, estou me sentindo bem melhor, sabe? A gente não vai ver isso. Mas a gente tem a parte articular, que cresceu muito, principalmente com a questão da displasia, que a medicina convencional não traz uma resposta tão satisfatória. Então, avançou super legal. A gente tem menos preconceito agora na acupuntura. E aí o Guilherme estava falando que acaba sendo maior mercado a neurologia e a ortopedia recorrendo à acupuntura. Mas, assim, a terapia se aplica para qualquer patologia do sistema, né? Porque ela trata o sistema como um todo. Então, parte gástrica é super legal, parte respiratória, trata tudo. Assim como a homeopatia. A homeopatia acabou se divulgando muito para as questões respiratórias em gato, que ninguém resolve. Assim, tem muita dificuldade entrando no corticoide. E para as questões de pele, que também são, assim, super difícil. O proprietário, meu animal coça, já fiz muito corticoide, antibiótico, ele passa mal. Tem uma solução na homeopatia, sabe? E aí a gente vai tentando equilibrar esse animal. Mas é sempre importante também, uma coisa que a Natália falou no início, a gente precisa descobrir a causa base, porque senão a gente fica aliviando com a homeopatia e com o floral, mas a gente não foi na causa para poder estar resolvendo. Eu costumo dizer que não adianta a gente ver só a ponta do iceberg, né? A gente tem que ver o que está embaixo também para poder cuidar do todo, né? E, Guilherme, e essa aromaterapia? Desculpa. Não, é isso aí mesmo, é para você. E aí, o que é de fato e como ela é usada para os animais, a favor deles, né? A aromaterapia, ela trabalha com os óleos essenciais. Então, a gente, a parte humana, a gente usa bastante. Para o ambiente? A gente usa para o ambiente, a gente usa para a pessoa, para tratar questões gastrointestinais, dificuldades respiratórias, questões emocionais bastante também. É como se fosse aquela inalação para desentupir o nariz? Você pode fazer inalação, você pode fazer diluições para usar no ambiente. Tem os aromatizadores pessoais, que geralmente são os cordões que a gente coloca, pinga ali umas gotas de óleo essencial, dependendo do que a gente queira. Por exemplo, a menta é muito boa para limpar toda essa parte de trato respiratório. Então, fica congestionado. Exatamente. A gente tem várias funções. Assim, na minha prática, eu acabo usando mais a aromaterapia. Eu pego os óleos essenciais, faço as minhas alquimias, as minhas combinações, e de acordo com o estudo, claro, mas coloco em pontos de acupuntura para poder tonificar, poder me auxiliar mais naquela questão que eu preciso. Então, por exemplo, no centro do peito a gente tem um ponto maravilhoso para desobstruir toda essa energia concentrada, muitas vezes com uma questão de asma ou algo parecido. Então a gente tem um ponto aqui que a gente abre, desobstrui esse tio do tórax, essa energia do tórax que está concentrada ali. Eu costumo usar um tipo de óleo essencial que me auxilie a amplificar isso, abrir mais esse tórax, abrir mais o pulmão e ele receber essa pureza desse óleo essencial e tonificar mesmo esse tratamento. E eles têm resultados em que tipos de tratamentos? Qualquer um? Ou tem algum específico que responde mais quando é utilizada a aromaterapia? Eu já usei para casos na parte da coxa femoral bastante, para dor eu uso bastante, em pontos de acupuntura. Aí sim, passa como se fosse um óleo mesmo na pele, encosta na pele? Eu coloco algumas gotinhas ali, nessa mistura que eu faço, e eu faço um massageamento ali na região. Entendi. E isso já vai estimulando o ponto de acupuntura, estimulando a região, e esse óleo e essa mistura vai penetrando nesse ponto, nesses poros ali na região. E aquela região recebe melhor
aquele óleo essencial, aquela mistura. A Natália quer fazer uma pergunta. Então, Guilherme, a minha pergunta é sobre a aromaterapia, porque, na verdade, assim, eu quando eu faço um floral ambiental, por exemplo, eu não utilizo óleos essenciais, porque eu tenho muita resposta negativa dos animais. Eles podem desenvolver alguns processos respiratórios, e o proprietário, não que ele está desenvolvendo a doença, mas começar a espirrar, ele tem uma reação momentânea, que depois melhora, e que incomoda o proprietário. Na sua experiência, eu não utilizo por conta disso. Até gosto da aromaterapia, mas eu não utilizo por isso. Na sua experiência, não tem reação do animal, assim? Dependendo, como vocês falaram, dependendo da diluição que a gente faça, a gente vai ter, sim, essas alterações nos animais. Então, assim, a diluição que a gente faz no animal é muito pequena. Quer dizer, muito pequena. A quantidade que a gente usa, a porcentagem que a gente usa é muito pequena, né? Porque então, já vai ter um grande efeito, né? Exatamente. E até essa questão que a Natália falou, da alergia do próprio animal mesmo, aquele estímulo, né? Então, se é uma coisa muito potencializada, eles vão se sentir incomodados e vão desencadear essas alergias. Agora, vou começar com a Gisele, essa pergunta que ela foi a mais atingida. Atingida, não sei a palavra se é essa mesmo, mas é um tratamento mais caro do que o tratamento alopático? Depende de quanto tempo você vai. Para mim, economicamente, foi melhor. Porque o Lupe estava precisando fazer tantos exames toda hora, ele reduziu o número de vezes que ele vai ao veterinário alopático, né? E os exames ele ainda faz, mas está fazendo menos. Cada hora que ele ia a uma emergência, ele tinha que fazer uma bateria de exames bioquímicos para ver se estava tudo bem. Agora ele está fazendo o quê? Os exames a cada 3 meses, né? Para acompanhar se está tudo direitinho. Então, foi um investimento que trouxe uma redução depois, também, né? E geralmente é isso mesmo, vocês especialistas? Geralmente depende do caso, ou de modo geral a gente pode pensar, não, realmente é mais barato? Não, depende do caso, porque assim, depende do cuidado que a pessoa tem com o seu cãozinho, né? A Gisele, ela é super cuidadosa, então ela geralmente faz realmente o que o veterinário pede. Mas assim, a gente tem um tratamento da acupuntura, geralmente os pacientes ficam pelo menos, eu peço, de 3 a 4 meses, né? Então a gente não pode interromper na acupuntura, nem mesmo na homeopatia. Melhorou, parou? Não. Não é assim. Porque o fato de uma dor ter sumido não significa que eu ainda tenho um desequilíbrio ali. Sim. Então a gente permanece por mais tempo, aí a gente vai espaçando, o loop está agora no espaçamento de 15 em 15 dias, e aí a gente vai reduzindo. Financeiramente, eu acho que é caso a caso, né? Porque, assim, às vezes é uma coisa aguda, nunca teve nada, agora vamos entrar com a acupuntura. Aí você tem uma sessão que é semanal. Mas, assim, certamente, em termos de se você for só utilizar medicações da alopatia, você vai gastar muito dinheiro com exames, você vai até o bem-estar do proprietário. Então, acho que é uma das coisas que o pessoal deve ficar mais satisfeito. A gente chega na casa e fala, eu não durmo, eu não posso sair porque meu animal cai, e aí ninguém levanta, e ele não consegue levantar. Sim. Então, tem uma coisa do proprietário, do responsável estar envolvido e ganhar qualidade de vida também. Comprometido, né? Então, assim, é legal porque para eles valem a pena. Nunca tive ninguém que falou assim, esse tratamento é muito caro, eu vou interromper. Que bom. A pessoa fica muito, muito satisfeita. Né? Que bom, porque nos outros programas a gente já ouviu aqui vários, em programas diferentes, veterinários falando que é muito comum o dono, e esse é o dono, né? Abandonar o tratamento por causa... Lógico, a gente entende que há casos e casos financeiros, né? Mas você, não vou abandonar, não vou continuar porque eu não quero, porque vai ficar muito caro para mim, e não faz nenhum esforço, não vê nenhuma forma de reverter ou de contornar a situação, conversar, será que a gente pode dividir isso aqui melhor? Enfim, mas não parar o tratamento do animal, né? E que bom você falar isso. É uma coisa difícil, né? Porque às vezes a pessoa, poucos casos, eu acho que eu tive 2 ou 3 que a pessoa, não quero, eu vou dar corticoide mesmo, porque pra mim é melhor. Mas assim, aí é uma pessoa, aí é muito individual, geralmente o pessoal gosta muito. Já tive um animal que foi surpreendente, ele tinha um problema de síndrome vestibular, alteração senil, e gritava muito à noite, e o
e o responsável estava super preocupado. Falei, olha, não tem como, eu estou recebendo reclamação dos vizinhos, eu já estou até pensando na eutanásia, né? Nossa. E a gente conseguiu reverter, o animal ficou ótimo, tomando homeopatia, acupuntura, então super satisfeito. Vou dar a palavra aqui rapidinho para a Natália, depois a senhora acho que tem mais uma pergunta. Com relação a essa questão do proprietário, de querer investir, assim, eu pego muito animal com câncer, paciente oncológico e paciente dermatológico. O paciente dermatológico, ele já está tantas vezes indo ao veterinário e pagando muito caro por aquilo e sem ver a resposta, porque ele melhora um tempo e volta. Melhora um tempo e volta. Sim, já vi E aí, casos quando ele assim. vem na minha mão, ele já vem assim, olha, não sei se vai dar certo, mas eu tô a fim de tentar algo diferente. E aí o animal, a gente mantém o tratamento dermatológico, entra com o floral, com o reiki, e aí depois de um determinado momento, ele já não precisa mais recorrer. Sim. E é uma coisa que era recorrente, passa a não ser mais. Que bom. E isso eu vejo no paciente oncológico também. Pô, ele tem uma reação absurda à quimioterapia, ele está passando mal. E a gente começa a entrar com a medicina complementar, ele responde. E aí deixa de ser o dono, né? Passa a ser o pai. Sim. Porque hoje o animal, ele é muito mais um filho, né? Um membro da família do que um animal. A senhora que o diga, né? Então, o filhinho dele. Eu que eu digo. O que eu tenho visto é isso. Quem vem me procurar, ele vem me procurar querendo cuidar do filho. Então, ele vai investir. E ele investe porque ele sabe que ele vai ter um retorno lá na frente. Ele começa, por mais demorado que seja, e ele prefere pagar dessa forma do que vira e mexe, tá com um paciente dermatológico ali. Melhorou agora, eu investi X, melhorou, depois vai e volta. E o paciente oncológico, ele já tá fazendo a quimioterapia, ele já tá mal, e ele tá vendo o animal dele sofrer, e ele tá se perguntando se a quimioterapia tá adiantando. Exato. Aí Então ele vale. investe porque ele quer continuar. E pelo menos assim, não sei se os colegas passam por isso, mas eu acredito que sim. Que bom. A senhora, você tem mais uma pergunta? Dessa vez a gente pode... Não, Paulinho, tem várias, tem muita coisa aqui. Eu só vou ler os nomes, tá? Olha aqui. O Roque Carvalho, Vanildo Rocha, Palmira Machado, sua mãe. Beijo, mãe. Dona Palmira, um abraço para a senhora. Eliane Vasconcelos, Jonildo Malta, João Vitor Pontes, Valdeir Lopes, Fernando Ramos, Rosana Quintino, Elísio Quintino, Ângela Santos. Olha, é uma quantidade muito grande aqui que a gente está recebendo. Eu peço até desculpas, né? O programa realmente hoje está bombando, justamente pela qualidade aí das informações prestadas. Eu mesmo estou sendo ouvinte aqui, tinha uma pergunta a fazer em relação à homeopatia, acho que eu vou desistir. Não, dá tempo. Não, eu pergunto em off, né? Senão não dá tempo. E muita gente aqui no WhatsApp também, não tenho como ler, peço desculpa, peço mais uma vez que encaminhe por e-mail essas perguntas aqui, olha, eu não tenho realmente condições de ler. Tem aqui do Roque Carvalho dizendo que a Rádio Mundial News... Ô Roque, você está mandando aqui que a Rádio Mundial News é a maior rádio do Brasil. Muito obrigado. Eu acredito em você, mas nós temos grandes rádios aí também que fazem da sua programação com excelência. Ele está dizendo aqui, uma das melhores rádios do Brasil, com entrevista excluída. Parabéns, Paulo Roberto Souza, você é o cara. Eu não sou o cara, não. Mas o cara é você com a sua rádio, eu gosto. E o House lá, né, do programa dos médicos, eles dizem que o House é o cara. Mas muito obrigado pela participação. O programa à tarde. Todos os e-mails são mandados, serão encaminhados. Nós não deixamos de encaminhar um e-mail, de dar uma resposta. Até mesmo aquela nota triste que eu li aqui de uma pessoa que mandou um e-mail debochado para mim, que eu me recusei a ler esse e-mail. Se eu leio, senhora, certamente a senhora seria processada. Pode tocar o programa aí, Paulinho. Complementando aí o que foi falado sobre a Rádio Mundial News, eu volto a frisar e a ressaltar que a Rádio Mundial News FM foi a pioneira no Brasil a levar informações sobre a causa animal. A gente falou sobre isso no início, mas se você estiver chegando agora, além do programa estar em novo horário, agora a partir das 11 da manhã até 1 da tarde, a Rádio Mundial News, ela como pioneira,
ela dedica desde 2012 2 horas semanais em sua programação jornalística para tratar sobre temas voltados ao bem-estar animal e ambiental, tudo com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade que respeite mais os animais. Se a gente respeita mais os animais, a gente automaticamente está respeitando o meio ambiente e vice-versa, e respeitando uns aos outros, né? Então, fica aí o recado. E agora a gente tem que ir para o intervalo. E na volta a gente continua com o último bloco do programa Diálogos, hoje sobre medicina complementar. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores, Pauline Machado e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando, Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento. A Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando, Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao último bloco do programa Diálogos dessa sexta-feira, 23 de outubro. Lembrando que agora o programa está com um novo horário, sempre a partir de 11 horas até 1 da tarde, ao vivo aqui na Mundial News FM. Hoje a gente está falando sobre medicina complementar. E quando a gente fala complementar, fica bem claro que se em casos de emergências ou de um atropelamento, que o animal esteja ferido, a gente pode já ligar direto para vocês ou não? Tem que passar para um clínico e depois fazer esse acompanhamento complementar? Eu acho que, assim, na nossa opinião, né, a gente, nesses casos, nessas patologias agudas, ou qualquer caso que seja emergencial, evidentemente a gente tem que procurar levar o nosso animal para a emergência clínica. E aí depois, se for o caso, a gente vai procurar uma terapia floral, uma homeopatia, acupuntura, aromaterapia ou qualquer outra tratamento complementar. Uhum. É legal também destacar nesses casos assim, que a gente trabalha em parceria, né, como a Natália falou, com os clínicos também. Uhum. Então, assim, a gente vai tratar não só com homeopatia, mas vamos equilibrar esse animal também
na parte alopática. Então, o animal renal, o animal que está desidratado, ele precisa receber um soro, ele precisa desses suportes. Não dá para a gente resolver tudo pela homeopatia e pela acupuntura. Então, a gente tem que ter bastante consciência desses aspectos. Que é o caso como no bloco anterior, a Natália falou da questão da quimioterapia. Não substitui a quimioterapia. Ele ajuda ao animal ter uma resposta melhor, é isso? Exatamente. Eu tenho até, assim, não falando da oncologia em si, mas eu tive um paciente recentemente, ele tinha osteosarcoma. Osteosarcoma dói pra caramba. E a gente ainda estava na discussão se ia amputar o membro, se não ia amputar o membro. E é lógico que ele estava com analgésico. Ele estava tomando tramal, estava tomando dipirona, chegou a tomar milf. Eu não tirei isso. E aí eu comecei com o reiki, ele mordia todo mundo. Eu comecei a fazer reiki à distância. E eu comecei a ver que ele estava passando o rosto na gaiola. Eu cheguei perto, ele deitou no meu colo para continuar fazendo reiki. Próximo a ele. Então, assim, isso me chamou muita atenção. E aí eu lembro que os auxiliares falaram assim, doutora, você é maluca, ele está mordendo todo mundo. Eu falei, gente, ele está me permitindo fazer isso. Só que eu não ia tirar a medicação dele, porque ele estava com dor, é um paciente com osteosarcoma. Que, independente de tirar o membro ou não, ia ter que fazer quimioterapia. Então, assim, acho que isso é importante frisar. A gente não está ali para tirar a alopatia. Muito pelo contrário. Por isso que nós somos uma medicina complementar. Num acidente, por exemplo, tem muita gente que usa o Rescue emergencialmente. É legal, mas não vai substituir um antihemorrágico se o paciente tiver com hemorragia. Então, acho que isso é importante frisar. Aos ouvintes e também aos veterinários que estejam nos ouvindo, que não é uma concorrência, não é, não faz parte da medicina. Faz sim, porque a gente já tem resultados comprovados, então é um tratamento complementar, né, Gabriel, Guilherme? Sim, a gente, complementando a doutora Natália, de forma alguma a gente vai retirar os medicamentos. A gente chega para complementar aquele tratamento, para poder ajudar aquele animal de uma maneira mais completa. Então, assim, aquilo que o clínico passou, que o neurologista passou, com qualquer colega que tenha passado, de forma alguma a gente vai interferir naquele tratamento. Então, se a pessoa vem buscar uma orientação a gente, doutor, o que você acha de eu tirar o analgésico dele? Eu falei, olha, eu acho que a senhora tem que conversar com o clínico responsável por ele. Eu venho aqui para ajudar o seu animal, ajudar a senhora a trabalhar de uma maneira mais completa. Mas o clínico dele não sou eu. O clínico, ele tem um clínico responsável por ele, né? Então, a senhora, por gentileza, comunica a ele e ele vai saber a melhor forma de fazer. Já fazer também o acompanhamento, exatamente. Né? Mas é importante frisar, então, para o ouvinte que se ligou agora, que esses tratamentos propostos aqui, que vem complementar, são todos legalizados, regulamentados, é isso? Com apoio do próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária, para que o ouvinte se sinta seguro com isso, né? Ou não? Só a homeopatia, né? Segundo a já tem resolução do Conselho Regional, já é? Sim. E os florais já tem? Alguma resolução do Conselho orientando? Não, a gente tem uma resolução que permite a gente usar práticas complementares. A gente não tem nada que proíba. Que proíba, exatamente. E então, assim, como eu falei, a minha especialidade é humana, né? E mesmo na humana não tem alguém que seja responsável. No outro dia me perguntaram, doutora, eu sou terapeuta floral humano, eu posso fazer no meu animal? Desde que você entenda o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, não tem nada contra. Eu digo isso porque se vocês precisarem de algum tipo de apoio para que se crie resolução junto ao Conselho, que esse trabalho é magnífico, nós estamos à disposição lá, a comissão da OAB, de defesa dos animais, para ajudar no que for preciso, 0800, claro, para ajudar vocês, porque isso é magnífico, tem que ter resolução, tem que estar bastante detalhado isso para a sociedade, até para que os tutores ganhem mais afirmação, ganhem mais confiança e cheguem a vocês. Gisele, eu queria, você que não acreditava muito, né, antes de ver os resultados efetivos no LUP, eu queria saber de você o que é fundamental o que foi fundamental e ainda o que seria fundamental, o que foi fundamental nesse tratamento, que você poderia deixar assim, para quem está ouvindo e ainda está na dúvida de procurar tratamento complementar ou não, o que você diria da sua experiência com o LUP para o pessoal que está ainda na dúvida? Bom, pela minha experiência, foi um tratamento super válido.
mas é um tratamento que, da mesma forma que o tratamento alopático, ele exige paciência. Não é você achar que é um milagre e que você vai chegar e fazer uma sessão e numa semana seguinte o animal está curado. Não é assim. Você tem que ver a resposta, você tem que conhecer o seu animal, ver como ele vai se portar e, junto com o médico, ver se aquilo está funcionando. Então, paciência é uma coisa fundamental. E só você sabe se seu animal realmente está respondendo, tanto ao tratamento alopático quanto ao tratamento holístico. Você vai vendo as mudanças, você conhece o seu animal. Pelo comportamento, você sabe se ele está sentindo dor ou não. É verdade. Agora, a Natália falou uma coisa anteriormente sobre reiki à distância. Como funciona o reiki à distância? Então, você tem que ser novamente iniciado, né? Você tem que estar apto a fazer o reiki à distância. E aí é outro curso? É, sim. E aí você faz você tem um aprofundamento do primeiro curso, tá? E aí você está apto a fazer à distância. Você prepara, você visualiza o animal, você sabe o nome do animal. É como se você conversasse... Vamos falar um nome feio, você começa a conversar mentalmente com o animal para pede autorização para ele para fazer o reiki e faz o reiki à distância. E aí, geralmente, quando eu tenho animais, como esse caso que eu citei do osteosarcoma, eu começo com o reiki à distância, vou pedindo autorização a ele. Quando ele se sente... Quando ele me permite, eu chego próximo. Mas como você sabe que ele está permitindo? Se ele não está com você. Porque você sente. Não tem como a gente explicar. Mas, assim, quando a gente está fazendo reiki à distância, quando a gente visualiza e pede autorização, se ele não quiser receber reiki, você não vai sentir nada. Se ele autoriza, você sente a sua mão, a energia passar pela sua mão. É como se você estivesse fazendo, efetivamente, encostando no animal. Assim, os outros colegas também são reikianos, eu acredito que todo mundo sinta isso. A mão chega a aquecer, o local aquece. É bem interessante. Você esquenta a mão, né? Vibra. Você tem pontos que você sente mais do que outros, porque o animal precisa mais naquele determinado ponto. Então, assim, é só vivendo para entender. Sensibilidade, né, Natália? Estando aberto para isso também, né? Porque se a gente não estiver aberto, a gente não vai nem se conectar com esses animais. Vocês têm que acreditar nisso também, né? Também, assim, claro. Tem que acreditar que dá resultado realmente, porque também, senão... eu costumo falar também que a sensibilidade nossa e do responsável é muito importante. Porque eu costumo, o que a Gisele, um dos fatores de sucesso também na questão do loop, né, é porque a Gisele observa bem, ela sabe quando ele está melhor, está pior, porque eu não posso me pautar só no resultado de um exame clínico. Eu costumo conversar muito com as pessoas, eu só estou aqui uma horinha por semana, você passa todo o resto do tempo com ele. Acompanhar o dia a dia, né? Então, assim, a sua observação, para mim, é muito mais importante do que a minha avaliação pontual. Então, isso tudo é importante no tratamento holístico. Eu preciso saber se ele está dormindo bem, se ele está bem disposto. Às vezes, um animal ele tem um padrão de ser mais quietinho e eu não sei, e aí eu estou achando que ele está prostrado, aí a pessoa vai falar, não, esse é o padrão dele. Ou o animal está muito agitado, aí ela vai falar, não, esse não é o comportamento normal. Então, assim, a observação e a participação do responsável no tratamento faz toda a diferença para a gente. Agora, só existem essas terapias holísticas, aromaterapia, o reiki, a homeopatia, vamos incluir os florais e a acupuntura, ou tem outras mais que a gente desconhece? Tem muitas outras bem interessantes. Você tem as células tronco que estão sendo usadas com a acupuntura, que tem uma resposta muito boa. E às vezes só a célula tronco em si, você tem a cromoterapia. Então, assim, você tem uma vasta gama de... Fitoterapia, quiropraxia, então, assim, terapia neural, tá entrando, tuinar, massagem. Com oxigênio também. Coisa. Então, assim, acho importante o ouvinte que tem interesse em fazer isso com o seu animal, estudar um pouco a terapia que ele quer. Entendeu? Não, eu acho que eu vou fazer cromoterapia. Entenda a cromoterapia, como ela funciona, como é que ela pode ajudar. Eu vou fazer floral. Dá uma lida, conversa com alguém que tem experiência. Dr. Google ajuda a gente. Mas a gente tem que ver, tomar cuidado com os curiosos. Faça a autoaplicação. E também com os curiosos. Souber, exatamente. Busque sempre a formação, a referência. Alguém que entenda o que está fazendo. Porque um detalhe pode fazer uma besteira. Claro. É vida, a automedicação é muito ruim. Referência a artigos, né, científicos que tiverem a respeito, ou então... Até páginas de doutores também, de veterinários, estudiosos,
que, né, são mais a informação reais, é muito né? legal, Exatamente. assim, né? A gente fala que o Google vem para o bem e para o mal, né? Então, assim, pra verdade. gente conhecer sobre um tema é interessante, a gente vê as possibilidades, mas conversa com quem já fez o tratamento, conversa com o seu veterinário, para ter uma ideia melhor, né? A maioria da gente aqui, a gente traz sempre mais opções, né? Então, o Gui faz acupuntura, faz reiki, Natália com floral. Então, num atendimento, muitas vezes a gente vai e conversa. Olha, a gente tem essas opções, eu acho que isso seria Abre mais aquela interessante. malinha, né? Assim, Tem uma maleta de medicamentos. possibilidades, porque a gente precisa trabalhar com isso. A gente é tipo pediatra, né? Nosso paciente não fala. Então, a gente tem que ter, assim, o terapeuta tem que ter sensibilidade. Então, a gente olha para o animal e entender, assim, não adianta me ligar e falar, olha só, tá com uma dor assim, o que eu faço? Sim. Então, o contato com o paciente, ele passa muita informação pra gente. O olhar do animal, O olhar, aquele brilho no olho, tudo. Fundamental. Como eu falei no início, né? Tem 3 pontos que são muito importantes. Um é o diálogo com o proprietário. Não adianta ser igual, eu vejo muito veterinário clínico reclamar que o proprietário não conta a verdade. Se eu não tiver ouvindo do proprietário exatamente o que está acontecendo com o animal, eu não vou conseguir entender o floral que ele precisa, ou ele precisa mais de um reiki na determinada posição. Então, assim, é importante a gente... Eu não vou fazer uma cromoterapia, porque eu acho que ele vai responder mais rápido. Então, assim, eu preciso muito da análise do proprietário. O proprietário tem que ser meu parceiro. Exato. Acima de tudo. Outra, é o comportamento do animal. Eu tenho que entender o que ele está vivendo. Até para você ver se o comportamento está indo ao encontro do que o proprietário está falando Exatamente. ou não, né? O atendimento em domicílio tem essa vantagem. Exatamente. Então, você vê o às animal vezes, no você vê ele ambiente no dele. Você vê a dinâmica. Às vezes você descobre assim, porque a pessoa... Um dia eu estava atendendo um gato que tinha problema respiratório e a pessoa me ofereceu água. Eu só tenho gelada. Eu não bebo. Eu falei, e seu gato? Ele também só bebe gelada. Eu falei, ponto. Aí a gente às vezes descobre assim, uma besteira. Pois é, e aí também tem a questão da doença. Eu não sei se eles utilizam também, eu uso muito psicossomática, né? Eu gosto de avaliar a doença para eu entender mais ou menos o que está se passando. O animal tem um problema respiratório grave. O que está acontecendo? O que é a leitura dessa respiratória? Ele tem uma crise alérgica inexplicável. Nada Calma, é inexplicável. Vamos buscar, tem que né? entender. Então, qual seria a leitura, né, da doença? A psicossomática me diz, sei lá, ele é um animal obeso, ele não quer aparecer e aí ele acaba aparecendo demais. Então, assim, são detalhes que você utiliza no dia a dia. Para mim, esses são os 3 pilares que eu utilizo para eu fechar um diagnóstico e decidir qual a melhor prática que eu vou utilizar, se eu vou fazer associação de práticas, qual tipo eu vou utilizar, o porquê, no caso do floral, qual a melhor essência. E, para mim, o atendimento do domicílio, como você falou, o atendimento do domicílio é muito legal. Porque você vê o animal no ambiente dele. E ele muda totalmente quando ele chega no consultório. Agora, eu tenho uma pergunta que você falou da questão do... é porque ele é muito obeso e não quer aparecer. Esses tratamentos funcionam também para o animal que está obeso e aí já tem problemas nas articulações? Gente, maravilhoso. A minha labradora é o caso principal. Pois é, caso de um labrador mesmo. É uma vergonha, mas a minha labradora pesava 48 quilos. O que conheceu ela também. Eu já fiz todas as rações que você possa imaginar para gato. Eu gastei fortunas. Aí iniciei a alimentação natural. E iniciei na homeopatia também um tratamento para ajudar a redução de apetite e redução de peso. Em 5 meses que a gente está fazendo tratamento, você nem vai reconhecer ela, Guilherme, quando falar. Ela emagreceu 8 quilos. Eu falo que ela está magrinha, mas assim, ainda tem que emagrecer mais. Então, assim, a alimentação natural associada à homeopatia é maravilhoso. Que maravilha. E uma coisa legal assim da homeopatia, que a gente não mencionou, um medicamento homeopático, diferente da alopatia, que eu vou tomar um remédio para o estômago. Então, o único remédio homeopático, ele tem atuação em cada uma das esferas, estômago, cabeça, mental. A gente vai, às vezes eles têm classificações assim de até 10 sistemas em que ele manifesta a sua ação. Então isso é super interessante, né? Então, doutora, eu tenho uma pergunta a fazer em relação a esse tratamento homeopático. Considerando que a homeopatia, né, ela trabalha com doses infinitesimais, não é isso? Isso mesmo. Se eu estiver errado, também, por favor, me corrija. Ela trabalha com doses infinitesimais. Minha filha recebeu um paciente que tinha problemas seríssimos na garganta. E foi obrigado a fazer uma antibiótico-terapia de emergência. Esse menino passou 20 dias num CTI. E lá nas perguntas foi feita à mãe qual o remédio, se ele tinha tomado algum antibiótico. E ela puxou lá um vidro de produtos homeopáticos.
Enfim, ele fez uma infecção terrível, foi obrigado a ficar num CTI, tomar aquelas doses cavalares de antibiótico, aquilo foi ao coração. Felizmente o menino conseguiu. Isso por causa da homeopatia? Hein? Isso só com a homeopatia? Ele passou mal? Ele estava se tratando só com homeopatia, uma infecção de garganta. Uhum. E ele ficou internado 20 dias no CTI, porque não fez o tratamento alopático. Uhum. Como funciona isso no animal? Esse tratamento que é feito no animal através de homeopatia, ele pode ser acompanhado, associado ao alopático? Como funciona isso também? Tá. Ou pode ser só o homeopático? Estamos falando de 2 animais, né? Isso. Então, tem 2 coisas importantes. O medicamento homeopático, ao contrário do que as pessoas dizem por aí, ele tem contra-efeitos, sim. Né? Por isso ele tem que ser feito com critério, acompanhado, senão o medicamento pode agravar uma doença ou ele pode estar apenas drenando uma doença. E aí fez um outro ponto que o pessoal sempre me pergunta, mas está tomando antibiótico, posso fazer tudo junto? Pode, a homeopatia pode ser associada, sim, à antibiótico-terapia. O único medicamento que costuma reduzir um pouco o efeito do homeopático é o corticoide, né? Porque é um imunossupressor. E na homeopatia a gente trabalha dando uma medicação para que o organismo desenvolva uma resposta à doença. Na alopatia a gente dá um medicamento que combate a doença. Então, a gente pode e deve, sim, usar os 2 associados. E ficar muito atento, foi o que a gente falou. Se eu tenho uma infecção grave, eu tenho bactéria presente, eu tenho uma cistite aguda, eu tenho uma hemorragia, eu tenho, sim, que entrar com a alopatia. Senão, a gente vai estar negligenciando o paciente. Entendi. Então, a alopatia associada à homeopatia, sim. Uhum. Para a gente terminar, o Guilherme queria falar antes. Sim, só complementar aquela questão da obesidade, que a Bia falou bastante. A gente também consegue fazer a acupuntura em si, a parte de floral pode ajudar também. Mas eu acho que é interessante, por exemplo, a gente tem outras coisas que a gente pode acrescentar para poder ajudar a reduzir o peso daquele animal. No caso, uma fisioterapia. Eu sei que não entra no nosso tema, mas é uma coisa que complementa, que ajuda. Entendi. Né? Então era só para aumentar os passeios, aumentar os passeios, mudar a dinâmica daquele animal, né? Exatamente. Não é tem só muita alimentação, coisa, né? Isso, e não é só essa parte que a gente está falando da terapia complementar. Tem muitas outras coisas que entram em conjunto para fortalecer isso e ajudar o nosso paciente. A gente brinca que para a obesidade tem uma cultura ótima, né? Botar a agulha na língua. É verdade. E também para o dono, né? Porque às vezes é o dono que fala, não, ele está com fome. Ele está pedindo aquele chocolate. Eu falei, como ele falou? É verdade. Bom, a gente está chegando aos 10 minutinhos finais. Eu vou começar aqui já a abrir para as considerações finais da turma, que hoje, como a Cioli falou no início, a casa está cheia, né? Vou começar com a Gisele. Gisele, eu queria que você deixasse o seu recado, o seu legado para as pessoas que estão ouvindo. Você já falou bastante sobre isso, né? Da questão da paciência e tudo. Mas queria reforçar o que você pode deixar para quem está ouvindo e que ainda acha que não resolve esse tipo de tratamento. Então, para quem ainda tem dúvida sobre o tratamento holístico, ele funciona sim, é válido. Se você está na dúvida, pesquise, mas vale a pena tentar, ter paciência e comprometimento. Aí você vê o resultado, né? Você vê o resultado. Que bom. A gente deixa o nosso abraço aqui para o Lupe, né? Obrigada. Depois você mostra a foto dele para a gente lá no... Você tem Facebook? Tenho. Então, a gente gostaria de conhecer o Lupe, aí ver ele recuperado, bem. Isso que é o nosso objetivo aqui, é isso, é informar para que os animais tenham uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim como você encontrou respostas, a gente está aqui abrindo esse espaço para quem estiver em casa também perdido, sem saber, nossa, não sei mais o que eu faço. Tem aí um caminho. Sempre tem, né? Caminho, sempre né? Tem. E você, Natália? Eu que agradeço a sua presença. Pode deixar o seu telefone de contato se você quiser, site, e-mail, fique à vontade. Então, quem quiser me seguir, eu tenho uma página no Facebook chamada Experiências Florais e Reikianas, né, voltada mais para a parte pet mesmo. Eu atendo hoje em domicílio. Eu estou atendendo no Pet Miau, ali na Glória, e no Hotel Campo Belo, na Tijuca. O meu telefone é 99281-2239.
E no hotel, eu sempre dou o telefone deles, porque acho que eles têm um trabalho bem legal, assim, eles não têm, o animal não fica preso, a gente vai tem um fazer trabalho diferente. sobre isso, inclusive porque tem muita gente fazendo a sua casa de hotel e a gente quer saber como é que é isso. Isso também não é legal, né? né? Também acho que não. Não é permitido. Exatamente. Né? E assim, eu acho que o Hotel Campo Belo, eles têm uma visão diferenciada. E eu estou montando meu consultório lá, agora eu vou vou ficar mais tempo lá ainda, e eu atendo já lá com alguns pacientes. O telefone de lá é 3496 5458, e vou repetir o meu, é Natália. O meu telefone é 99281 2239, e o meu e-mail, que está sempre comigo, meu celular toca o tempo todo o e-mail, é natalia.muricy, Natália sem H e Muricy com CY, @globo.com. Muito obrigada, Natália. O DDD é 21? 21. Nós, a partir de 11 horas da manhã, nós estamos em rede nacional, quando começa o programa. Então é 21, né? 21 99281 2239. E o hotel fica na Tijuca. Algumas pessoas me perguntam sempre. Fica na Tijuca. Então, estou atendendo basicamente na Glória e na Tijuca, e atendo em domicílio, que para mim é melhor em muitos casos. E todas essas informações, dos contatos dos profissionais que estão aqui, vão estar no site do programa, que vai ao ar essa semana. Então, não se preocupe, não consegui anotar, perdi, não. Vai estar tudo lá registrado para vocês. Bia, tem um minutinho. Um minutinho, vai ser rapidinho. Quem quiser acompanhar também, eu tenho uma página no Facebook, que é VETCHI, VETCHI. Lá tem o caso do Lupe, também vários casos compartilhados, para o pessoal conhecer um pouco mais. O site é www.vetchi.com.br e o contato 021 98723 1700. Muito obrigada, Bia, por ter vindo. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Guilherme. Eu atendo na Clínica Animalia, no Itanhangá, no IMEV, que é em Botafogo, Pet Villa, em Copacabana. Opa. Clube Pet, no Leblon, atendo a domicílio também. Meu telefone é 21 98247 6775. Falo no WhatsApp, respondo mensagem. Posso não responder na hora, muitas vezes a gente está ocupado com os animais, mas assim que possível eu respondo. E meu e-mail é Guilherme Cameron, CAMERON de navio, @gmail.com. Muito obrigada pela sua presença, Guilherme. Reinaldo, um minutinho também. Mais uma vez agradecendo a Mundial News, em nome da OAB do Rio de Janeiro, pelo espaço pioneiro que vem dedicando à causa animal. Agradecer também a jornalista Pauline Machado, que depois de São Paulo passou a ser uma jornalista a nível nacional, com a premiação que teve lá. E aos presentes aqui também, que com certeza passaram um teor educativo muito grande para a sociedade, que é isso que a gente precisa. E eu me desculpo também com os ouvintes e com a Rádio Mundial News. Na próxima sexta-feira eu vou estar em Florianópolis. Vou fazer uma palestra lá na OAB de Florianópolis sobre crueldade, maus tratos e abandono, e não estarei presente aqui na próxima sexta, em função de convite que recebi da OAB de Florianópolis. Um beijo no coração de todos. Acioli. Bem, muito obrigado a todos pela presença. As portas da Rádio Mundial News estão abertas. Voltem sempre. Aos ouvintes que eu deixei de responder, o doutor Guilherme agora disse, às vezes eu não respondo na hora. É porque... Às vezes não dá, realmente. Às vezes não dá. Né? Então, foi muita gente, muita coisa. Hoje o programa bateu todos os recordes de audiência desde que se iniciou aqui. A gente teve aqui, em média, mais de 1000 ouvintes ouvindo a gente. E nós não podemos responder a todos no ar, mas serão todos comunicados. Eu gostaria de saber da senhora, doutora, se tem algum floral, alguma terapia com um jornalista, um italiano estressado, depois do e-mail imbecil que eu recebi aqui. Eu normalmente sou uma pessoa calma. Se tiver algum floral, por favor, deixa aqui, para que eu não tome atitudes extremas, com um e-mail extremamente imbecil que eu recebi. Desculpe esse desabafo, mas ele foi necessário, estava na minha garganta. Acho que nesse tipo de situação você precisa tomar um rescue, uma coisa assim mais emergencial, para ver se entra em sintonia. Daqui a pouco eu vou ali embaixo, tomo um cafezinho, tá tudo bem, porque eu sou um cara zen. O emergencial ele serve para isso, para dar uma acalmada inicial, mas acho que vai ajudar.
Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e principalmente a equipe técnica, que é fundamental para a realização deste programa, né? O Gessé Maia, lá na mesa de áudio, o engenheiro Vinícius Ascioli na manutenção e gerência técnica de equipamentos e o Gabriel Bernardo na edição de imagens. No mais, agradecemos a todos que participaram, que nos ajudaram a fazer esse programa, que nos indicaram os profissionais que estão aqui, porque eles foram escolhidos a dedo, não foi aleatoriamente. Então, muito obrigada a todos que ajudam a gente, aqui a produção, e a vocês que disponibilizaram horários nas agendas de vocês para estarem aqui conosco. Muito obrigada mesmo. E a gente está de volta na próxima sexta-feira falando sobre a paixão por gatos. Aí é um programa que eu não vou nem me aguentar, porque eu amo gatos. Assim, a gente já falou sobre paixão por cães e agora é a vez da gente entender por que tantas pessoas são apaixonadas por gatos, a ponto de falar gatos eu não posso ter um só, né? Então não perca, eu espero vocês na próxima sexta-feira, a partir das 11 horas até 1h da tarde, eu espero vocês comigo. Quem não pôde ouvir hoje esse programa ao vivo, tem a oportunidade amanhã. Todos os programas são ao vivo aqui às sextas-feiras e a reprise no próximo sábado, no sábado seguinte. No entanto, também mudou o horário da reprise. Amanhã, então, em novo horário, a partir das 14 horas, das 14 às 16. Para ouvir, basta acessar www.mundialnewsfm.com.br. Uma boa tarde a todos e que as funções protetoras do universo continuem conosco e com os nossos animais. Até a semana que vem. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções.